Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 23 de junho de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 8, Beber, Comer e Desfrutar de Cristo, Senhor Jesus. Para a gente poder aproveitar muito mais essa palavra, a gente precisa exercitar o Espírito, para a gente poder desfrutar do Senhor, e Ele nos dá Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica. O importante sempre diante da palavra é a gente conseguir ouvir, identificar a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós, para que nós possamos nos aproximar mais dele, nos tornar mais íntimos dele. Ó Senhor Jesus, que Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 18, versículo 1 ao 3 e do 24 ao 28. Senhor Jesus. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 16, versículo 3 e 4. Senhor Jesus. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 6 ao 9 e o 23. Senhor Jesus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que regam são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Senhor Jesus. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, a lavoura e o edifício de Deus. Senhor Jesus. Ao pregar o Evangelho, não importa se semeando ou regando, Deus galardoará nosso labor, pois o que Ele espera é que o fruto seja produzido. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança,
O Senhor deseja que continuemos a servir, cuidando dos santos. Por mais difícil que seja a situação, porque estejamos passando ao servir, não desistamos. Deus conta conosco e naquele dia Ele não se esquecerá de nosso labor. Pelo contrário, Ele nos recompensará. Em nosso meio há muitos irmãos que servem há várias décadas nas igrejas, na obra regional ou internacional. Devemos continuar servindo, a despeito das adversidades que se apresentem, pois servimos ao Senhor. Ó Senhor Jesus, prossigamos demonstrando a mesma diligência, a mesma força e plena certeza da esperança até o fim. Somos cooperadores de Deus, somos lavoura e edifício de Deus. A lavoura está relacionada ao crescimento de vida, é algo orgânico, que se planta e cresce. Já o edifício refere-se ao resultado do crescimento de vida, está relacionado a atingir a estatura de varão perfeito em Cristo. Somos edificados junto com os irmãos e nos tornamos edifício de Deus. A vida produz a edificação, Senhor Jesus. Apolo ajudou a igreja em Corinto, regando a lavoura de Deus. Ele é mencionado pela primeira vez em Atos, capítulo 18. Apolo era judeu, natural de Alexandria, muito eloquente, poderoso nas escrituras e fervoroso de espírito. Passando por Éfeso, pregava a Jesus, mesmo conhecendo apenas o batismo de João. Priscila e Áquila o aperfeiçoaram na palavra, expondo-lhe com mais exatidão o caminho do Senhor, a economia de Deus. Dali, ele partiu para pregar o evangelho na Acaia, chegando a Corinto. Áquila e Priscila, companheiros de profissão de Paulo, reconheceram o comissionamento de Deus sobre Paulo e tornaram-se seus cooperadores, chegando a arriscar a própria vida por causa dele, Senhor Jesus. O próprio Paulo, mais tarde, deu testemunho sobre Apolo, dizendo: acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Provavelmente Apolo não quis ir a Corinto para não causar mais confusão, pois alguns irmãos diziam ter preferência por ele. Ó Senhor Jesus! Também em outra ocasião, Paulo fez referência a este. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. O apóstolo possuía um grande e generoso coração. Ainda que Apolo lhe tivesse causado problemas em Corinto, ele ainda cuidava de Apolo com muito amor. Ó Senhor Jesus! Paulo era como um pai para os coríntios. Ele os tratava como filhos amados. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Preceptores são professores. Apolo era um destes. A igreja em Corinto foi gerada em Cristo, mediante o labor de Paulo. Se os coríntios estivessem no Espírito, perceberiam quem era o pai da igreja, sobre quem estava a comissão de Deus para cuidar deles. Ó Senhor Jesus! As igrejas na América do Sul foram geradas pelo irmão Dom Guillain. Por meio de seu ministério, o Evangelho do Reino se alastrou nos países sul-americanos. Sobre ele estava a comissão de Deus. Ele até mesmo preparou seus cooperadores para liderar as igrejas, de modo a prosseguir no caminho do Senhor. Por meio deles, Deus está conduzindo as igrejas ao Espírito. Nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Isso a gente também precisa ficar claro, né? O Senhor deixou para nós um legado, um ministério. Nosso ministério é vida para todos, né? A nossa questão, né, não é tirar nenhum irmão de lugar algum, mas é simplesmente alimentar os irmãos com as palavras de vida, ensinar os irmãos a importância do exercício do Espírito, né, Senhor Jesus. Né, quantos pastores, né, nós temos contatado, né, que hoje têm sido assíduos leitores, né, da editora Árvore da Vida, né, do Alimento Diário, dos livros espirituais, né, tem tido bastante comunhão conosco,
na maneira de conduzir, né, aqueles que Deus colocou debaixo do seu cuidado, né, conduzi-los para o Espírito, porque eles têm percebido, né, muitas lideranças verdadeiramente espirituais, né, aqueles que realmente estão preocupados com os irmãos, preocupados em fazer a vontade de Deus. Como a gente leu ali, né, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Né? Existem aquelas lideranças, né, ministérios aí que estão preocupados apenas consigo mesmo, né, querem fazer coisas aqui e ali, mas existe sim uma grande quantidade de lideranças, sim, de ministérios que estão preocupados com a vontade de Deus, preocupados em fazer aquilo que Deus quer. E esses irmãos, né, que têm esse verdadeiro coração pelo Senhor, eles têm nos acolhido, têm acolhido essa palavra, né, porque têm percebido que isso nos ajuda a exercitar o Espírito. Quando eles vão apacentar, né, eles vão cuidar dos irmãos, né, quando eles vão plantar ou regar, eles percebem, né, a dificuldade dos irmãos. E aí eles veem, né, que antes eles ficavam lutando ali, né, tinham que ser verdadeiros super-heróis para conseguir conduzir todas as coisas na igreja, fazer vários serviços ali, né, e muitas das vezes eles viam os irmãos se perdendo e eles se desesperavam, né, procurando uma maneira de dar uma palavra de encorajamento, visitava aqui, visitava ali, e muitos irmãos iam se perdendo. Né, e aí, conforme foi chegando, né, o Ministério Vida para Todos para eles foram percebendo, está aqui o caminho, é isso que o Senhor quer dar para nós, né, e começaram a acolher essa palavra, né, como de fato é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, cada um continua ali, né, conduzindo o seu ministério, mas recebendo grande ajuda, né, bastante vida, né, Senhor Jesus, levando os irmãos a praticar a palavra. Então vários pastores têm percebido que quando eles levam os irmãos a invocar o nome do Senhor, né, a tocar na palavra, né, eles passam a desfrutar a palavra diariamente. Isso já os ajuda. Né, e os pastores também estão percebendo que esses irmãos que têm desfrutado dessa maneira, têm comido a palavra, também tem sido de grande ajuda para eles também. Porque são irmãos que ajudam ele a apacentar, a cuidar, né, a gerar células, né, onde as pessoas são cuidadas, onde há oração, onde há desfrute da palavra, onde há alegria. Né, e um irmão vai cuidando do outro. Né, e esses ministérios têm sido extremamente abençoados, né, e crescido bastante. Né, a gente recebe vários relatos, né, dos pastores, né, como tem sido bênção para eles, né, ao tocar nessa palavra. Né, ó Senhor Jesus, né, o fruto do apostolado são as igrejas. Né, então o irmão Doni veio, né, com esse encargo, com essa simplicidade, né, trazendo palavra para nós, procurando ali sempre trazer a direção do Espírito. Né, quando tinha os irmãos que estavam à frente dele trazendo para nós, trazendo direção, ele procurava ruminar isso e trazer para nós. Depois foi sendo dificultado com o tempo, e ele mesmo começou a buscar o Senhor. Senhor, eu preciso de suprimento, preciso encontrar uma maneira de buscar a Tua palavra diretamente. Né? E aí o próprio Senhor falou com ele, ministra você mesmo a palavra. E aí ele começou, né, cheio de temor e tremor ali, né, dependendo do Senhor, invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito, né, a buscar direção para as igrejas, né, uma direção de vida, uma direção que nos aproximasse da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Né, e esse foi o seu ministério, foi o seu legado, né, trazer vida. Né, e aí a gente foi alcançando, né, outros ministérios, né, outros irmãos de outros grupos. Né, isso foi chegando, esses irmãos foram percebendo, né, esse encargo, né, essa vontade de cooperar com a vontade de Deus. Né, e esses que têm esse coração aberto, né, para fazer a vontade de Deus têm se aproximado cada vez mais. Né, o irmão mandou ele dormir no Senhor, mas ele deixou tudo funcionando, né, nos ensinou, né, o caminho de invocar o nome do Senhor, de desfrutar a palavra, e preparou hoje, né, 2 irmãos ali para estarem à frente do ministério, né, o irmão Aizer Amar e o irmão Pedro Dong, né, com auxílio ali também do Miguel Maia e do André Dong, né, Senhor Jesus, ali para... E os outros cooperadores, né, regionais, né, cooperadores em cada estado, né, obreiros nas cidades, né, Senhor Jesus, para a gente poder avançar junto, né, na mesma palavra. Então quando a gente se reúne, né, apesar de, como tocou aqui, né, igrejas por toda a América do Sul, na Europa também, na África, na Ásia, a gente faz conferências internacionais, a gente vê, né, os irmãos no mesmo falar, isso é maravilhoso demais. Você vê nas conferências ali, mais de 40 países ali, né, de várias línguas diferentes, mas os irmãos com o mesmo falar, com a mesma direção.
né, mostrando que o nosso ministério é de vida, né, e todos trazendo esse mesmo relato, né, de alcançando outros ministérios de irmãos que buscam realmente uma direção de Deus e têm testificado essa palavra profética, né, essa palavra que tem trago direção, né, não só para nós, mas também para todos esses ministérios que estão buscando a vontade de Deus, né, ó Senhor Jesus, né, como a gente viu durante a semana, se a gente procurar ser agente de mudança, né, ser aqueles que procuram conduzir os irmãos para o Espírito, certamente, né, a nossa cidade, a nossa igreja, né, a igreja onde a gente congrega, né, onde a gente está ali, né, independente de qual ministério esteja, esse ministério também vai se tornar Espírito e vida, né, Senhor Jesus, vai se tornar vida para todos, e o Senhor está contando conosco, né, Senhor Jesus. Como ele tocou, né, se você prega o Evangelho, né, seja semeando ou regando, Deus ele vai te galardoar, ele vai te dar um prêmio, né, pelo seu labor, porque é o que ele espera, né, ele espera que a gente dê fruto, né, que o fruto vai sendo produzido, né, e ele não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho, né, do amor, né, Senhor Jesus, né, que a gente está evidenciando para o seu nome, né, invocando o nome do Senhor, servindo aos santos, ó Senhor Jesus. O Senhor quer que a gente continue servindo, né, cuidando uns dos outros, né, quando a gente cuida, a gente é cuidado, ó Senhor Jesus, né, mas até o fim, né, sem desistir, né, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né, o Senhor está contando conosco, né, Senhor Jesus, né, como eu já falei aqui várias vezes, né, Deus, antes ele podia usar, né, uma voz celestial, falar no meio da nuvem, relâmpago, trovões e tal, mas hoje não, hoje ele escolheu fazer isso por meio do homem, né, mas nós precisamos estar cheio de humildade, né, cheio de amor, laborando diante do Senhor, a melhor maneira de conduzir a palavra para os irmãos. Ele está contando conosco, né, e no dia da sua volta ele não vai se esquecer, né, do nosso labor, do nosso cuidado com a sua palavra, né, e vai nos dar a recompensa, né, reinar no mundo que há de vir. Ó Senhor Jesus, né, a gente vê aqui, né, irmãos que têm prosseguido fiéis, né, ele tocou aqui, né, há décadas, né, servindo nas igrejas, na obra regional, na obra internacional, né, a despeito das adversidades que estão se apresentando, né, sempre que acontecem situações, dificuldades aqui e ali, mas a gente precisa prosseguir, né, sendo fiel ao Senhor até o fim, né, se o fim ainda não chegou, é porque tem bastante trabalho para a gente ainda, né, se a gente for fiel no pouco, o Senhor vai nos constituir sobre o muito. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa prosseguir, né, com a mesma diligência, né, com a mesma força, com a plena certeza, né, dessa esperança, né, Cristo em vós, esperança da glória, até o fim. Né, nós estamos aqui para cooperar com Deus, né, como lavoura, como edifício de Deus. Ó Senhor Jesus, né, eu já compartilhei isso aqui, né, se você olha materiais num terreno, né, materiais espalhados, não dá para saber o que vai acontecer, mas conforme esses materiais vão se juntando, vão se unindo, vão sendo edificados juntos, a construção vai surgindo. Aí você pode ver, opa, é uma casa, olha, é uma loja, é um prédio, vai tomando forma, né? E o Senhor ele quer nos edificar para que a gente possa tomar a forma de Cristo. Ó Senhor Jesus, mas primeiro começa por meio de uma lavoura, né? A lavoura ela é simples, né? Ela é orgânica, é cheia de vida, planta e cresce, né? Senhor Jesus, a gente vai plantando e regando, Deus vai dando crescimento, né? E Deus é tão maravilhoso que essa planta, né? Essa plantação tão orgânica se torna um edifício, se torna algo para que as pessoas possam ver Cristo, né? Mas como tocou, né? De maneira orgânica, maneira cheia de vida. A vida de Deus em nós produz edificação. Por isso que a gente não apresenta a palavra como uma simples doutrina, mas a gente apresenta a palavra como vida, né? Vida para todos. Todos aqueles que querem, né, buscar o Senhor, querem cumprir a vontade de Deus nessa terra, né, ajudar os irmãos, né, isso tem sido vida. Ó Senhor Jesus. Né, e como tocou aqui, né, eu vejo sempre esse exemplo, né, de Apolo. Né, Apolo vinha, pregava, né, e conseguia convencer as pessoas com o conhecimento que ele tinha da palavra, não era um conhecimento completo. Né, mas aí puderam se aproximar irmãos ali com o coração, né, de acolher, não de criticar, não de discutir. E aí foram, né, e aperfeiçoaram ele na palavra, né, expondo ele com mais exatidão o caminho do Senhor. Então ele mostrava, né, até o batismo de João, né, que Jesus era o Cristo. Mas Priscila e Áquila puderam mostrar para ele que existe muito mais.
né, do que simplesmente expor, né, a questão de o Senhor Jesus ser o Cristo. Mas existe ali toda uma questão do viver, né, existe uma questão de viver no Espírito, né, de buscar a vontade do Senhor, muito mais do que você levar a palavra para as pessoas. A palavra precisa entrar em nós, nos suprir da graça de Deus, né, da vontade de Deus, né, da vida de Deus, para que os elementos divinos possam nos transformar, né, e quando a palavra nos transforma, muda a nossa vida, a gente consegue levar ela adiante, né, de maneira adequada. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente vê, né, Paulo aqui, né, como um apóstolo, sempre trazendo, né, ali de maneira generosa, né, com coração grande, coração generoso, né, cuidando com muito amor, né, Senhor Jesus, até aquele que meio que atrapalhou, né, atrapalhou Paulo ali, né, na questão dos coríntios ali, ficou aquela questão de preferência e tal, mas Paulo mostra, olha, existem aqueles que ensinam, mas existem aqueles que são pais, né, as responsabilidades, o carinho, o amor é diferente de quem ensina e de quem é pai. Então a gente às vezes pode ter muitos ensinamentos, na internet a gente tem muito ensinamento por aí, mas a gente tem poucos pais, poucos que realmente estão importando realmente se a gente está crescendo no Espírito, né? E como tocou aqui, né? Assim como para os coríntios serve para nós, se a gente estiver no Espírito, a gente vai perceber quem é que realmente tem trazido para nós uma palavra de pai, né? Uma palavra que realmente com responsabilidade de cuidar, de suprir. O professor ele ensina, acabou a hora dele, acabou o ensinamento, aprendeu, não aprendeu, vamos voltar novamente ali para aprender de novo, mas ele não se responsabiliza se você, pelo que você está vestindo, pelo que você está comendo, né? Já o pai não, né? Então acho que a gente precisa perceber, né? O pai ele não quer só nos ensinar, nos dar uma boa educação diante de Deus, mas ele também quer nos revestir de Cristo. Ele quer nos dar algo que vai nos levar até a realidade, a expressar esse Senhor. E também ele está preocupado com a nossa alimentação, nosso descanso, né? Vários outros itens que o preceptor, né? o professor não está, né? Então é isso que a gente precisa perceber, né? O Ministério Vida para Todos é um pai para nós. Ele está trazendo para nós essa vida, né? Está preocupado se realmente nós estamos nos revestindo de Cristo, estamos desfrutando o Senhor, comendo, nos alimentando de maneira suficiente, nós estamos sendo nutridos de vida, né? Se nós estamos nos desenvolvendo. É para isso que serve a palavra profética, né? Para nos dar desenvolvimento de vida, desenvolvimento espiritual. Então a gente precisa aprender, né, a seguir no caminho do Senhor. Não só quando estamos junto com os irmãos, mas também quando nós estamos no nosso dia a dia, né? A gente precisa se alimentar. Por isso que eu vejo muito essa questão, né, de o Senhor se apresentar como alimento, né? E não só como ensinamento, né, como outras coisas, né? A gente vê ali, né, o Senhor quando falou ali, né, que as pessoas estavam buscando, né, nas Escrituras ali a vida eterna. E as próprias Escrituras estavam testificando a respeito do Senhor Jesus. Mas eles não queriam ir até o Senhor Jesus para obter vida nesse Senhor Jesus. Então eles procuravam ensinamentos, mas não queriam vida. Então a vida está ligada a se alimentar, né? A comer, se vestir, coisas do dia a dia. Não é só o ensino, né? O ensino você vai ali, aprendeu, cumpriu uma meta, acabou. Aí depois você vai ter um esclarecimento de uma nova meta, um novo ensino mais alto que você precisa aprender e tal, e avançar. Mas isso denotam períodos, né? São períodos que você busca. Agora já a questão de vida, questões vitais, né, como respirar, beber, comer, né, isso aí só realmente, né, a palavra de Deus, né, essa palavra que mostra para nós uma palavra de Pai, uma palavra que nos encoraja. Só isso, só esse tipo de palavra pode nos levar a crescer, a nos desenvolver. É uma palavra que a gente percebe, né, que afeta o nosso cotidiano, afeta o nosso dia a dia. É isso que a gente precisa perceber. Essa é a palavra que vai nos fortalecer em todo e qualquer ministério. Seja um ministério pessoal, seja um ministério um pouco mais abrangente, né? Mas o que vai realmente nos abençoar, né? Nos levar adiante são coisas para o nosso dia a dia, para a nossa prática na palavra, a nossa comunhão, nossa intimidade com Deus, né? O nosso buscar diário. É isso que a gente precisa tocar, né? Nessa vontade de Deus. Por isso que nós somos lavoura, e essa lavoura se torna um edifício, né? Se torna a expressão de Deus,
É isso que o Senhor Ele quer de nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.